Olá, meu nome é Marleide, estou no 8º ano do curso de Licenciatura de Ciências Biológicas e hoje eu vim falar sobre a divisão celular. Sim, ela é responsável pela produção e tem várias funções no nosso organismo. De que ela é definida? Ela é um processo em que as células se duplicam, né? Suas estruturas internas, o DNA e suas organelas. Ela é chamada célula-mãe, a célula que se inicia o processo de divisão, né? E que ao final terão duas células filhas. Qual os tipos de divisão celular? As células são divididas em eucariontes e procariontes. Como elas se dividem, né? As bactérias são células binárias, né? Os eucariontes são células pluricelulares e se dividem em mitose e meiose. Na mitose, as células são idênticas às células-mãe, né? E na meiose, ocorre apenas a formação dos gametas. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas células filhas, durante esse processo, a meiose possui apenas a metade do material genético contido no núcleo, né? E quais os tipos de células, quais os tipos de divisão celular que nós temos, né? Temos a fissão binária, né, que ela ocorre apenas nos seres procariontes, né, como as bactérias. Na mitose ocorre nos eucariontes para repor e reparar e crescer, né? E na meiose são usadas na produção de células sexuais. Continuando aqui com os procariontes, a divisão dos procariontes, elas se replicam através da divisão celular, conhecida como fissão binária, né? São organismos simples, tem apenas uma membrana, elas não têm nenhuma divisão interna. Quando essa célula procarionte se divide, simplesmente ela se replica, né? E o DNA se divide ao meio. Ele é um processo mais complicado, pois o DNA é desenvolvido por proteínas especiais, né? E pode ficar um emaranhado, como está sendo. Pode ficar um emaranhado como se estivesse sendo usado pela uma célula, né? E para que possa copiar o DNA de forma eficiente, ele deve ser esticado, né? Permitindo que os dois anéis de DNA criados sejam reparados e depois reproduzidos. Os dois filamentos de DNA se separam de dois lados diferentes da célula procarionte. Ele fica mais longo e se dividindo ao meio, né? Então, os dois filamentos de DNA se separam em dois lados diferentes da célula procarionte, ficando mais longa, se dividindo ao meio. E o que é o DNA? DNA é uma linha emaranhada, né? Ele parece um monte de fiozinhos enrolados. Os outros componentes são rotulados, né? Então, vamos falar sobre os plasmídeos, né? Eles podem se replicar adicionalmente, se ele for benéfico, aumentando sua população, né? Podemos ver isso na resistência dos antibióticos nas bactérias. E os ribossomos. Os ribossomos são estruturas pequenas de proteínas que ajudam a produzir proteínas, né? São estruturas pequenas de proteínas que ajudam a produzir proteínas. Elas são replicadas suficientes para a célula funcionar. A divisão celular eucarionte, ela possui a mitose, né? São formadas pela mitose, que são organismos os quais suas organelas são ligadas à membrana e ao DNA existente nos cromossomos, dificultando a divisão celular. Ela produz duas células filhas com o mesmo componente genético que a célula-mãe. Os cromossomos replicados na fase S, eles são divididos, assegurando a célula filha. Recebe uma cópia de cada cromossomo. Dessa forma, ele recebe uma cópia, né, de cada filho. E nas células animais, o processo leva em cerca de 1 hora. Os cromossomos replicados são alinhados, separados, as cromátides irmãs são produzidas, né? Uma partição uniforme de material genético.
Essa separação segue com a separação do citoplasma, né, que são as células produzidas, elas produzem duas células filhas no caso. Alguns organismos unicelulares, a mitose tem base de reprodução assexuada. Os organismos multicelulares diploides, essa reprodução ela é sexual, ela envolve a fusão de dois gametas haploides, produzindo um zigoto diploide. Essas divisões do zigoto e células filhas são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento do organismo. E no organismo adulto, a mitose, ou seja, ela faz parte de uma função de cicatrização de feridas e formação de tumores também. A mitose ela é dividida em 5 estágios, né? Que é a prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Os eucariontes se replicam, né? Ele replica o DNA, que são as organelas e mecanismos celulares, antes de se dividirem. Após o DNA e as organelas se replicarem durante a intérfase no ciclo celular, o eucarionte pode iniciar o processo de mitose. E na prófase, os cromossomos eles se condensam, né? Eles se condensam. Se ele não fizer isso, o DNA se emanharia, se enrolaria, né? E quebraria. Então eles se condensam para não se quebrarem. O DNA eucariótico ele se associa a muitas proteínas. São estruturas mais complexas, né? E ao progredirem para a metáfase, eles são alinhados, né, no meio da célula. E cada metade de um cromossomo são chamadas de cromátides, cromátides irmãs, pois são cópias replicadas, né? Elas formam outras cópias, uma das outras, né? Elas se replicam uma das outras. E elas são separadas em cada metade da célula conforme a mitose prossegue. No final da mitose, ocorre outro processo chamado de citocinese, né, que é dividido em 2 novas células filhas. O que precisamos saber sobre a mitose, né? São os organismos eucariontes, eles usam a mitose para se dividir nas células, né? Mas apenas os organismos unicelulares usam a mitose como forma de reprodução, né? Na mitose, a mitose começa com a prófase, né, que é o cromossomo que é condensado. Prossegue dessa forma para a metáfase, na qual os cromossomos são alinhados na placa metafásica, né? E após isso, elas são separadas em anáfase, na qual o citoplasma da célula é comprimido, né, durante a telófase, e sendo citocinese, o processo final ele se quebra, né, quebrando a membrana celular. Ele se divide em duas partes. Então, vamos falar então sobre a reprodução dos seres vivos, né? A reprodução dos seres vivos, como todo mundo sabe, elas podem ser divididas em sexuada e assexuada. No processo de... O que significa assexuada? Tudo que é negação, né? Assexuada é ausência, né? Ausência de alguma coisa, febril, ausência de febre. Então, tudo que tem o A antes, ele é a ausência, né? Então, a assexuada, ela é a ausência, né? Ela é um processo rápido e simples, né? Ele não requer parceiro, né? E ele tem formas de clones. E a assexuada, ela é um processo mais demorado, ela tem variação genética, né? Ela requer mais gasto energético. Nos seres humanos, nós seres humanos, nós somos seres sexuados, né? Pois assim, como os animais, você precisa de outro parceiro para fazer a fecundação através do óvulo, né? Então, nós somos seres sexuados. Então, as bactérias, elas podem ser assexuada e sexuada. Elas, na fase assexuada, elas não têm troca né? Eles ficam sujeitos a variações dos ambientes. Fica a troca de variação ambiental, né? E a reprodução é rápida. E é isso, gente. Até a próxima aula.
Muito obrigada.